Há momentos em que Deus chama alguém para um propósito tão grande, tão eterno, tão divino, que a mente humana não tem como compreender. Nessas horas, a fé não é um sentimento leve, é um mergulho sem garantias, uma entrega sem mapas, uma obediência que se antecipa à explicação. Maria, uma jovem de Nazaré, sem status, sem riquezas, sem títulos, ouviu uma mensagem celestial que desafiava toda a lógica humana. Ela seria a mãe do Salvador, sem ter conhecido homem algum. E ainda assim ela disse sim, um sim que não nasceu da compreensão, mas da confiança, um sim que não se apoiou em respostas, mas em quem fazia a pergunta, porque fé não é saber tudo, fé é saber em quem se crê. Maria não tinha os detalhes do plano, ela não sabia onde daria a luz, não sabia como explicaria à família, não sabia se José acreditaria nela, não sabia se sobreviveria à vergonha pública, às punições sociais ou ao peso do destino. Mas ela sabia o essencial, que Deus estava por trás da promessa, e isso bastava. A fé que Maria carregava não era uma fé confortável, era uma fé silenciosa, corajosa, cheia de dúvidas humanas e certezas divinas. A fé que diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Mesmo que o coração ainda esteja tremendo, mesmo que o corpo ainda esteja hesitante, mesmo que a alma ainda esteja perguntando como será isso. Esse é o tipo de fé que muda o mundo. Não é a fé dos que esperam ver para crer, mas dos que creem mesmo sem ver. Não é a fé dos que pedem provas, mas dos que oferecem obediência. Não é a fé que exige entendimento prévio, mas a que entrega o coração inteiro. A fé de Maria nos confronta. Ela nos olha nos olhos da alma e nos pergunta: você consegue obedecer antes de entender? Você consegue dizer sim a Deus mesmo sem garantia? Você consegue confiar em silêncio enquanto o céu trabalha no invisível? A verdadeira fé não precisa de explicações. Ela se move pelo caráter de quem promete e não pelo conforto de quem recebe a promessa. Quantas vezes esperamos o plano fazer sentido para começar a caminhar? Quantas bênçãos deixamos de viver porque exigimos lógica antes da entrega? Maria nos ensina que a fé verdadeira não é passiva, ela é ativa. Ela não espera a rota estar clara. Ela segue a voz que diz, vai. A obediência que antecede a revelação é o solo fértil dos maiores milagres da história. Porque Deus não busca os mais preparados, mas os mais disponíveis. E a disponibilidade de Maria, mesmo no escuro, abriu o céu sobre a terra. O milagre do Natal começou não com uma explicação, mas com um faça-se em mim. Esse é o poder do sim que não espera certezas. O sim que nasce da rendição total. O sim que não tem cálculo, mas tem coração. Quando Maria disse sim, ela não apenas aceitou um papel, ela entregou o controle. E é esse tipo de entrega que o céu reconhece. A fé de Maria é um convite eterno para todos nós. Confie antes de entender. Caminhe antes de ver. Obedeça antes de saber o final. Porque os maiores planos de Deus só se revelam no meio do caminho. E aqueles que têm coragem de dizer, eis-me aqui, mesmo sem entender, são aqueles que um dia olharão para trás e verão que mudaram o mundo, sem sequer perceber. Maria estava vivendo sua juventude como qualquer outra moça simples da Galileia. Seus dias eram marcados por tarefas comuns, pelas rotinas de um vilarejo pequeno e pelo silêncio de uma vida longe dos holofotes. Ela não esperava grandes reviravoltas. Não havia sinais no céu, nem profecias sussurradas em sua direção. Mas é justamente nesse lugar de normalidade, onde nada parece extraordinário, que Deus decide romper o ordinário com um chamado eterno. Um anjo irrompeu no quarto de Maria com uma saudação que mudaria tudo. Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Aquela frase soou como um trovão silencioso. Não fazia sentido. Por que ela? Por que agora? Por que algo tão impossível? O chamado de Deus raramente se encaixa na lógica humana. E com Maria,
Não foi diferente. Quando o anjo anunciou que ela conceberia o Filho de Deus, o mundo desabou por um instante. A mente humana não tem espaço suficiente para conter um plano celestial em sua totalidade. E é por isso que o chamado abala. Ele chacoalha as estruturas. Ele confronta as certezas. Ele desestabiliza a zona de conforto. Deus não escolheu uma rainha, uma sacerdotisa ou uma teóloga. Ele escolheu uma jovem anônima com um coração disponível para ser o ventre da esperança. E esse é o padrão divino. Deus não chama os óbvios, Ele chama os dispostos. Ele não consulta o currículo, Ele examina o coração. Maria ficou confusa. Perguntou: como se fará isso, visto que não conheço homem algum? Essa pergunta não veio de incredulidade, mas de genuína surpresa. Não era uma resistência. Era um choque de realidade. E Deus entende esse tipo de reação. O céu não espera que sejamos máquinas obedientes, mas corações rendidos. O anjo respondeu com uma das promessas mais profundas de toda a Escritura: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Maria não precisava entender os detalhes, ela só precisava se posicionar no centro da vontade de Deus, porque quando Deus chama, Ele também capacita. Quando Deus escolhe, Ele também sustenta. O encontro com o anjo é um símbolo poderoso. Todo chamado legítimo de Deus nos desconcerta. Ele tira o chão, mas oferece asas. Ele quebra nossas previsões, mas constrói propósitos eternos. A presença do anjo não eliminou os riscos, não dissipou os problemas, não garantiu aceitação social, mas ofereceu uma verdade inegociável: o Senhor é contigo. E isso, para Maria, foi suficiente. Mesmo sem garantias humanas, mesmo sem aplausos ou estrutura, ela percebeu que se Deus estava com ela, então nada mais precisava estar. O chamado abala, mas também ativa. Ele quebra a lógica, mas libera destino. Ele desconstrói certezas, mas planta fé. Maria não se escondeu, ela não fugiu, ela não negociou o chamado, ela se curvou. Ela recebeu o anúncio mais revolucionário da história humana e respondeu com entrega. Isso nos confronta profundamente. Quantas vezes ouvimos o chamado de Deus e corremos para longe porque ele não se encaixa na nossa agenda? Quantas vezes rejeitamos o anjo porque ele interrompe nossa rotina? O chamado que abala a lógica é o mesmo que inaugura os maiores milagres. Deus continua levantando Marias hoje, pessoas que talvez não sejam vistas pelos homens, mas são notadas pelo céu. E o chamado pode vir em forma de uma conversa, de uma dor, de uma porta fechada ou de uma palavra inesperada. Quando vier, não resista. Lembre-se, a lógica pode estremecer, mas o propósito permanece. O medo foi a primeira resposta de Maria. E como poderia ser diferente? Um anjo rompe as leis naturais e surge diante de uma jovem comum com uma mensagem divina e um convite impossível. O céu invade a terra, e o que deveria ser alegria se mistura com espanto, insegurança e espasmos de ansiedade. O texto sagrado diz que Maria se turbou muito com aquelas palavras. O termo é forte. Ela não apenas se assustou, ela se agitou por dentro. Sua alma entrou em conflito. O medo bateu à porta, como sempre faz quando o eterno toca o temporal. E aqui está a beleza do agir de Deus. Ele não exige ausência de medo, ele pede apenas presença de fé. O medo pode estar ali, mas não pode dominar. O medo pode gritar, mas não pode decidir. Maria sentiu medo, mas escolheu confiar. Ela estava diante de um futuro que não compreendia, de uma missão que a ultrapassava, de um mistério que nenhum humano poderia explicar. E ainda assim, ela permaneceu, não fugiu, não paralisou, não recusou. O medo que bateu à porta foi vencido por uma fé que já morava ali. Porque quando Deus encontra um coração rendido, nem o medo consegue impedir o sim. A coragem não é a ausência do medo,
é a decisão de continuar mesmo com Ele. Maria se tornou mãe do Salvador, não porque não teve medo, mas porque o medo não teve a última palavra. O que moveu sua resposta foi a confiança profunda no Deus que escolheu usá-la, mesmo em sua pequenez. Quantas vezes deixamos de obedecer porque o medo foi mais alto que a fé? Quantos sonhos enterramos porque não tivemos coragem de dizer sim ao desconhecido? O medo nos convence de que somos pequenos demais, frágeis demais, inexperientes demais. Mas Deus nunca pediu perfeição, Ele só pediu disposição. Maria, uma adolescente sem diplomas, sem prestígio e sem proteção social, foi o receptáculo do maior milagre da humanidade. Porque o céu não exige currículo, só exige rendição. E rendição é quando, mesmo com o coração batendo forte, os olhos marejados e a voz tremendo, você ainda consegue dizer: eis-me aqui. O medo de Maria não a impediu de se mover, e isso é um marco espiritual profundo. Porque o plano de Deus não precisa que estejamos prontos, só precisa que estejamos dispostos. A força da obediência está em não exigir garantias. Maria não sabia como José reagiria, não sabia se seria expulsa da vila, não sabia se o mundo acreditaria nela, mas ela sabia que Deus havia falado, e isso bastava. Quando o céu fala, o chão pode tremer, o corpo pode suar frio, a alma pode duvidar, mas o Espírito reconhece a voz. E Maria obedeceu ao eco da eternidade, mesmo que isso significasse renunciar à própria reputação. O medo é uma reação natural, mas o sim é uma decisão espiritual. Maria escolheu crer, escolheu seguir, escolheu confiar, e seu sim ecoa pelos séculos como um lembrete eterno. Você não precisa estar sem medo para obedecer, precisa apenas estar com o coração aberto. Deus não elimina o medo antes de agir, Ele te fortalece no meio dele. E quanto mais você diz sim, mais o medo perde o poder. A fé não começa quando tudo está claro, ela começa no escuro, e o escuro é o lugar onde brilham as promessas mais puras. Maria disse sim no meio do medo, e por isso a luz entrou no mundo. Há uma força celestial que se move quando alguém diz sim no escuro. Não o escuro da ausência de luz física, mas o escuro da ausência de respostas. O escuro das incertezas, o escuro dos riscos, o escuro do não saber o que vem depois. E foi nesse cenário que Maria se levantou como um farol invisível. Ela disse sim, sem ver o caminho, sem entender a rota, sem conhecer os custos. Seu sim não foi produto da clareza, foi fruto da confiança. E esse tipo de resposta tem um poder que move o céu e transforma destinos. O sim de Maria foi a chave que abriu as portas da redenção, não porque ela sabia tudo, mas porque confiava em tudo o que Deus era. O sim no escuro é o sim mais puro, mais santo, mais poderoso. Deus sempre esperou por esse tipo de sim. Um sim que não exige controle, que não pede cronograma, que não exige garantias. O sim no escuro é o que revela a essência da fé verdadeira. É o que fez Abraão sair da sua terra. É o que fez Moisés voltar ao Egito. É o que fez Pedro deixar o barco. E é o que fez Maria carregar o verbo de Deus em seu ventre. Esse sim não nasce da lógica, nasce da entrega. E quando o céu encontra alguém que diz sim sem exigências, o sobrenatural se manifesta de maneira irresistível. Porque a obediência que antecede a revelação é como uma semente plantada no solo da confiança. E Deus nunca deixa de regar esse tipo de fé. O sim de Maria foi mais do que um ato de coragem. Foi um ato profético. Ela não sabia que aquele sim ecoaria pelos séculos. Não sabia que cada geração lembraria do seu nome. Não sabia que seria chamada de bendita entre as mulheres. Mas Deus sabia, e quando ela disse, faça-se em mim, o céu selou o início da nova aliança. Maria entregou seu corpo, sua história, sua juventude, sua reputação, sua segurança,
e recebeu em troca um propósito eterno. Porque quando você entrega tudo a Deus, você não perde. Você é reposicionado. O sim no escuro pode parecer uma entrega às cegas, mas na verdade é a forma mais elevada de visão espiritual. É ver com o coração aquilo que os olhos ainda não enxergam. Você já pensou quantas bênçãos perdeu por esperar demais? Quantas portas ficaram fechadas porque seu sim precisava de luz, de controle, de garantias? O céu se move com pessoas que se movem pela fé. E o que Maria nos ensina é que os grandes movimentos de Deus começam com sussurros de obediência. Ninguém viu o sim de Maria. Não houve plateia, não houve aplausos, mas houve entrega. E isso foi suficiente para mudar a história da humanidade. Não subestime os sims que você dá quando ninguém está olhando. São nesses momentos silenciosos que Deus escreve os capítulos mais gloriosos da sua vida. Maria não sabia como seria, mas ela sabia de quem vinha a promessa. E isso bastou. O sim no escuro é uma declaração de confiança absoluta. É como acender uma vela em meio ao caos e dizer: se Deus está aqui, eu vou. E quando Deus encontra esse tipo de disposição, Ele move céus e terra para cumprir o propósito. Você não precisa ver tudo para obedecer. Precisa apenas confiar em quem está te chamando. Maria nos mostra que um sim pode ser mais poderoso que 1000 certezas. E quando esse sim nasce da fé, ele se torna luz. Luz que guia, luz que revela, luz que transforma. Há uma obediência que não espera explicações. Ela não depende de provas, nem de garantias. Ela se move porque confia. Ela responde porque reconhece a voz. Essa é a obediência que antecede o entendimento, a entrega que vem antes da lógica, a rendição que acontece mesmo quando a mente ainda está processando. Foi assim com Maria. Seu coração respondeu antes que sua mente compreendesse. E esse é um dos maiores mistérios espirituais da fé verdadeira. Quando o coração vai na frente, o milagre o acompanha. A obediência antecipada é o ponto de partida de todo o propósito eterno. Porque Deus não revela o final antes do primeiro passo. Ele revela a si mesmo. E para quem o conhece, isso é suficiente. Maria não recebeu um manual. Não teve direito a perguntas frequentes. Não houve uma lista de instruções. O que ela teve foi uma palavra e uma promessa. O Senhor é contigo. Isso bastou para que seu coração dissesse sim. Mesmo que seus pensamentos estivessem em conflito, mesmo que seus medos estivessem pulsando, mesmo que seu raciocínio gritasse por lógica, o coração de Maria se adiantou. Ela escolheu obedecer antes de entender, porque a obediência verdadeira não espera condições ideais. Ela se antecipa ao mover de Deus, e quando isso acontece, o céu se manifesta. Porque o reino não opera por estratégia, opera por entrega. Vivemos em uma geração que quer tudo explicado antes de agir. Quer o fim antes do começo, quer o mapa antes da estrada. Mas os caminhos de Deus não se revelam no papel, eles se revelam no andar. E só obedece antes de entender quem confia plenamente na soberania do Senhor. Maria sabia disso. Por isso, ela não condicionou sua obediência ao entendimento. Ela disse: faça-se em mim. Essa é a obediência que transforma. Não é aquela que analisa riscos, é a que confia no caráter de Deus. Não é a que precisa de confirmação externa, é a que reconhece a presença do Espírito. Maria não tinha todos os porquês, mas tinha uma certeza. Se Deus falou, então é seguro seguir. Esse tipo de obediência é raro, mas é exatamente o que move os céus. Deus não precisa de pessoas brilhantes, mas de corações rendidos. Ele não está buscando os que entendem tudo, está buscando os que dizem sim, Senhor, mesmo sem entender nada. Porque é nessa entrega bruta, sem adornos, sem garantias, que ele escreve as histórias mais poderosas. Obedecer antes de compreender
É como plantar no deserto, confiando na chuva. É como caminhar de olhos fechados, confiando na voz que guia. E esse é o nível de fé que atrai o favor de Deus, porque a fé que obedece sem entender é a fé que já entendeu o mais importante. Quem comanda tudo é digno de toda confiança. Maria foi chamada para algo que a mente humana não alcançaria. E ainda assim, ela não hesitou. Ela obedeceu porque sua fé estava enraizada não no plano, mas no autor do plano. E esse é o segredo da obediência antecipada. Você não precisa saber tudo, só precisa saber que Ele sabe. Quando você vive nessa dimensão, o seu coração vai na frente e a mente, mesmo confusa, é pacificada pelo Espírito. A alma que obedece antes de compreender é a alma que anda por caminhos de milagres. Porque Deus honra a coragem de quem diz sim antes de ver. A obediência antecipada pode parecer loucura aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus, ela é o início de toda transformação. Depois do sim de Maria, o silêncio ainda reinava ao seu redor. Nenhum céu se abriu, nenhum trovão caiu, nenhuma multidão aplaudiu. Ela estava grávida de uma promessa que ninguém podia ver. E então, impulsionada pelo que o anjo dissera sobre sua parenta, Maria decidiu ir. Sozinha, jovem, talvez insegura, ela se colocou a caminho da casa de Isabel. E foi no caminho, no movimento, na jornada silenciosa e árdua, que ela começou a perceber que a obediência não caminha sozinha. Ela carrega consigo as confirmações de Deus. Porque o Senhor, mesmo quando não explica tudo, sempre dá sinais para os corações que seguem em fé. Maria partiu sem ter certeza de nada, mas cada passo que ela dava era um passo que a aproximava da confirmação que seu coração ansiava. A fé não exige estagnação, ela se fortalece no movimento. Chegar à casa de Isabel foi como encontrar um espelho espiritual. Antes mesmo que Maria dissesse qualquer palavra, a criança no ventre de Isabel saltou e ela foi cheia do Espírito Santo. E então declarou em voz alta aquilo que só o céu poderia revelar. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Aquela frase foi mais do que um elogio. Foi uma confirmação profética. Maria não havia contado sua história. Não havia explicado seu chamado. Mas Isabel, movida pelo Espírito, validou o que Maria carregava. Isso nos ensina algo profundo. Quando você carrega uma promessa verdadeira, o Espírito de Deus sempre levanta alguém para confirmá-la, sem que você precise provar nada. Deus cuida de autenticar aquilo que Ele mesmo plantou em você. Essa visita não foi apenas uma pausa emocional, foi uma intercessão divina. Maria precisava saber que não estava sozinha. Precisava ouvir de outra boca aquilo que o anjo já havia dito. E Deus sabia disso. Ele não é um pai que manda você seguir no escuro e te abandona no caminho. Ele envia sinais, ele providencia encontros, ele conecta destinos. Maria encontrou em Isabel não apenas uma confirmação, mas um abraço profético, um reconhecimento espiritual, uma ponte entre duas histórias extraordinárias. A jornada da fé é feita de passos silenciosos e encontros providenciais. E quem obedece encontra confirmações não no ponto de partida, mas na estrada. Quantas vezes queremos ver para começar, mas a confirmação, muitas vezes, vem depois que começamos a andar. Maria só ouviu da boca de Isabel aquilo que seu coração precisava, porque não ficou parada. O sim que ela disse não foi só uma frase, foi uma postura de vida, uma disposição para seguir mesmo sem saber tudo. E foi no caminho que a resposta veio. Deus ainda age assim. Ele confirma enquanto você caminha. Ele libera direção enquanto você se move. Ele abre portas no meio do trajeto. O milagre não acontece na estagnação. Ele floresce na movimentação da fé. E cada passo dado em confiança é uma semente lançada que o céu rega.
O encontro com Isabel selou algo profundo no coração de Maria. Não apenas o encorajamento, mas a certeza. O que ela carregava era real, era divino, era parte de um plano maior. Deus usou outra mulher, grávida de outro milagre, para lembrar Maria de que milagres também se reconhecem. Promessas também se abraçam. E quem anda com Deus nunca anda sozinho. Quando você se lança em obediência, Ele se encarrega de colocar Isabéls no seu caminho. Pessoas que não precisam de explicação para acreditar no que você carrega. Gente que ouve de Deus o que você nem consegue dizer. Gente que confirma com os olhos espirituais o que o mundo ainda duvida. Pouco tempo depois de ouvir da boca de Isabel a confirmação de que seu ventre carregava a promessa viva de Deus, Maria fez algo que desconcerta qualquer mente racional. Ela adorou. E não foi uma adoração tímida ou contida. Foi um cântico de exaltação, um hino profético, uma declaração de rendição e vitória. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Assim começa o Magnificat, uma das mais poderosas expressões de louvor contidas nas Escrituras. Maria cantou antes de dar à luz. Cantou antes de ser compreendida. Cantou antes de ver o plano completo. Sua alma não esperou a chegada do milagre. Ela antecipou a celebração pela fé. Porque quem carrega uma promessa de Deus precisa aprender a adorar antes que tudo se manifeste. O louvor de Maria não foi condicionado às circunstâncias. Ela ainda era uma jovem desacreditada aos olhos da sociedade. Ainda estava grávida de algo que o mundo julgaria impossível ou imoral. Ainda teria de enfrentar olhares tortos, rumores, julgamentos, silêncios pesados, mas mesmo assim, ela cantou. E isso nos ensina algo profundo. A adoração não é a resposta ao milagre. É o ambiente que o antecede. Quando Maria entoou seu cântico, ela estava estabelecendo uma atmosfera espiritual onde o medo não poderia prevalecer. Ela trocou o lamento pela canção, a dúvida pela fé, a ansiedade pela confiança. Porque quem conhece o Deus que promete, não espera a confirmação externa para celebrar internamente. Cada verso do Magnificat carrega uma revelação sobre o caráter de Deus. Ela não fala de si mesma, mas do Senhor. Exalta sua misericórdia, sua justiça, sua fidelidade. Ela reconhece que Deus derruba os poderosos de seus tronos e exalta os humildes, que enche de bens os famintos e despede vazios os ricos. Maria, mesmo sem ter vivido ainda todos os capítulos da história, já estava profetizando o desfecho. Porque a fé verdadeira se antecipa. Ela não apenas espera, ela celebra antes. Maria estava dizendo ao céu e à terra: eu creio no que ainda não vejo. Eu confio no que ainda não entendo. Eu adoro pelo que ainda não vivi. Esse é o coração que atrai a glória de Deus. Quantas vezes nós condicionamos nosso louvor ao resultado? Quantas vezes só levantamos as mãos depois que a porta se abre, depois que a cura vem, depois que o milagre acontece? Maria nos mostra o caminho inverso, a alma que canta antes, o espírito que se alegra mesmo quando tudo ainda parece incerto, porque o louvor tem o poder de preparar o caminho para o sobrenatural. Ele não muda apenas o ambiente, muda o adorador. O Magnificat foi um grito de vitória lançado no deserto da dúvida, uma bandeira de fé fincada antes da batalha. E é exatamente esse tipo de louvor que transforma a jornada. Maria não apenas disse sim, ela disse glória antes da hora, e isso é um convite para nós. Você consegue adorar antes de ver o milagre? Consegue cantar mesmo carregando dores, incertezas, pressões? Consegue dizer Deus é bom, mesmo quando tudo à sua volta diz o contrário? Porque quando o louvor nasce da fé e não das circunstâncias, ele assume o trono do coração. Ele silencia o medo, rompe as cadeias da ansiedade e ativa o favor divino. Maria cantou com o ventre cheio de promessa e o mundo cheio de dúvidas, e sua canção ainda ecoa.
Porque quem aprende a adorar antes da vitória, já venceu no espírito antes mesmo de vencer na carne. Após o cântico profético do Magnificat, Maria voltou ao cotidiano da vida, mas nada era mais comum. Ela agora carregava o Salvador do mundo no ventre, porém sem holofotes, sem proteção oficial, sem validação pública. E nesse novo capítulo da sua jornada, Deus a conduziu por um caminho pouco compreendido, mas profundamente poderoso: o silêncio. Maria, que havia recebido a visita de um anjo, que havia sido confirmada por Isabel, que havia cantado uma das mais belas expressões de adoração da história, agora abraçava o silêncio como forma de força. Ela não discutia, não debatia, não defendia sua honra diante dos julgamentos alheios. Ela simplesmente guardava as coisas no coração, porque quem confia no plano de Deus não precisa convencer ninguém. Só precisa continuar. O silêncio de Maria não foi omissão, foi maturidade. Ela sabia que explicar um milagre para quem não tem fé é como tentar mostrar cor para olhos cegos. Não havia argumentos que convencessem o povoado de Nazaré. Não havia lógica capaz de explicar uma gravidez virginal. Não havia defesa possível contra os sussurros, os olhares, os escândalos. Mas Maria não se levantou para se justificar. Ela se manteve em paz, porque a verdade, quando é de Deus, não precisa de plateia para ser validada. O céu já havia selado a promessa, e ela sabia que no tempo certo tudo seria revelado. Essa é a força que nasce do silêncio. Uma confiança tão profunda que não precisa de barulho para ser firme. Vivemos em tempos em que tudo precisa ser postado, defendido, provado. O silêncio é visto como fraqueza, como passividade, como derrota. Mas Maria nos ensina que o silêncio, quando guiado por Deus, é uma armadura espiritual. Ele preserva, ele protege, ele fortalece. A Bíblia diz que ela guardava todas essas coisas, meditando em seu coração. Ou seja, ela escolheu processar com Deus o que o mundo não entenderia. Ela internalizou em vez de externalizar. E esse hábito espiritual moldou seu caráter, ampliou sua sensibilidade e preparou seu espírito para os dias difíceis que ainda viriam. O silêncio para Maria não era ausência de resposta. Era uma resposta sagrada àquilo que era maior do que as palavras. O silêncio dela constrange. Ele denuncia nossa necessidade constante de validação humana. Ele mostra que nem toda promessa precisa ser divulgada. Algumas precisam ser protegidas. Existem fases da vida em que falar demais pode matar o que Deus está gerando em silêncio. Quando você está carregando algo divino, é preciso ter discernimento sobre o que revelar e o que preservar. E Maria compreendia isso. Ela não anunciou sua gravidez nas praças, não deu entrevistas, não respondeu aos críticos. Ela apenas continuou gestando. Porque quem tem consciência do que carrega não precisa provar, só precisa perseverar. O tempo cuida de revelar o que foi gerado por Deus. Maria nos ensina que o silêncio é um escudo contra a distração. Enquanto o mundo gritava ao seu redor, ela mergulhava mais fundo no propósito. E essa é uma lição poderosa. Quanto mais alto for o chamado, mais silenciosa será a sua preparação. Os grandes planos de Deus são gestados no secreto. E os que sabem se calar na hora certa são os que estarão de pé quando tudo vier à tona. O silêncio de Maria não era vazio, era cheio de presença. Era o lugar onde ela escutava a Deus, onde se alinhava com o céu, onde amadurecia o espírito. Ela não precisava explicar nada, porque quando Deus fala, o mundo ouvirá no tempo certo. Até lá, o silêncio é adoração. A promessa foi liberada, o sim foi dado, o ventre foi tocado, mas o milagre não aconteceu de um dia para o outro. Maria, assim como toda mulher grávida, teve que esperar. Esperar em silêncio, esperar com dores, esperar sem visões angelicais diárias, esperar com o corpo mudando, com o mundo ao redor duvidando,
com a alma oscilando entre paz e insegurança. E é nesse período de espera que Deus molda o interior do milagre, porque a gestação de uma promessa divina exige mais do que fé instantânea, exige perseverança constante. Maria nos ensina que o tempo entre o faça-se em mim e o nascimento da promessa não é um intervalo vazio, mas um processo sagrado. É na espera que o milagre toma forma. É no invisível que o propósito amadurece. A gestação de um milagre é marcada por mudanças profundas. Nada permanece igual. O corpo reage, a rotina muda, os relacionamentos se ajustam. Maria provavelmente sentiu náuseas, cansaço, dores, tudo isso sem glamour, sem romantismo, sem reconhecimento público. E mesmo assim, ela permaneceu firme. Porque quando Deus planta algo eterno dentro de alguém, Ele também capacita essa pessoa a suportar o processo. O que Maria carregava não podia ser apressado. Jesus não poderia nascer prematuramente. Cada célula, cada detalhe, cada instante estava cronometrado pelo céu. E é assim com todo chamado. Há um tempo de formação invisível onde Deus trabalha no silêncio, na profundidade, no detalhe. A espera não é castigo, é construção. Muitos querem a manifestação, mas poucos suportam a gestação. Querem a promessa pronta, mas rejeitam o tempo de preparação. Porém, Deus não entrega milagres crus. Ele forma cada detalhe com perfeição, e a formação leva tempo. Maria não pulou etapas, ela não pediu atalhos. Ela não questionou a demora, ela simplesmente caminhou com Deus, mês após mês, transformando sua fé em paciência e sua paciência em maturidade espiritual. Porque o ventre da espera é o lugar onde a fé se enraiza, onde a alma aprende a confiar no ritmo divino, onde a carne se cala e o espírito floresce. Maria gestava o Salvador, mas também estava sendo gestada como discípula, como mulher de fé, como parte viva da história eterna de Deus. Cada dia de espera era um tijolo no edifício do plano divino. E Maria, mesmo sem ver o milagre pronto, continuava alimentando a promessa com sua fé, com sua postura, com sua humildade. A gestação exige zelo. Exige cuidado com o que se ouve, com o que se pensa, com quem se anda. Maria nos ensina que quem carrega algo de Deus precisa se proteger da distração e da contaminação. Não se pode gestar um milagre cercado de incredulidade. Por isso, ela se recolheu. Por isso, ela guardava tudo no coração. Ela sabia que o que estava por vir exigia preparação interior. O tempo da espera era também tempo de transformação. Enquanto o bebê crescia dentro dela, o propósito crescia ao redor dela. E quando finalmente chegou a hora, Maria estava pronta, não perfeita, não sem medo, mas pronta, porque a espera não remove a humanidade, ela fortalece a fé. E o que nasceu naquela manjedoura não foi apenas o Filho de Deus, foi o cumprimento visível de um processo invisível. O que Deus faz em nós, Ele primeiro forma dentro de nós. A gestação é a prova de que o céu trabalha mesmo quando parece que nada está acontecendo. O ventre de Maria foi o templo secreto onde Deus moldou a salvação. E hoje o seu coração pode ser esse templo, mas esteja preparado para esperar, porque todo milagre exige tempo de formação. E toda promessa verdadeira nasce depois da gestação silenciosa de uma alma que sabe esperar em fé. O céu havia anunciado um rei, um trono eterno, um salvador. Mas quando chegou a hora do nascimento, Maria não foi conduzida a um palácio, nem acolhida por sacerdotes, nem escoltada por guardas reais. Ela foi levada a um estábulo, um lugar onde animais dormiam, onde o cheiro era forte, onde o chão era frio, onde não havia glamour algum. A promessa era gloriosa, mas o cenário era humilde. O que Deus havia prometido não combinava com o lugar onde ele decidiu cumprir. E é exatamente nesse contraste que reside um dos maiores mistérios espirituais da fé. A promessa é divina,
Mas o plano é muitas vezes desconfortável, porque Deus não se move segundo a expectativa humana. Ele se move segundo o propósito eterno. Maria segurou o Rei dos Reis com as mãos cansadas de uma longa viagem. Ela o envolveu em panos simples, deitou-o em uma manjedoura improvisada e, com o coração ainda pulsando entre medo e maravilhamento, deve ter se lembrado das palavras do anjo. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Mas nada ali parecia grande, nada parecia glorioso. Tudo era pequeno, desconfortável, escondido. O trono havia começado em um coxo de madeira. A glória havia sido embrulhada em pele humana. O Deus infinito havia se tornado um bebê frágil. E Maria entendeu, talvez sem palavras, que o plano de Deus é maior do que os ambientes onde ele o inicia. A promessa pode nascer num estábulo, mas não ficará lá para sempre. Esse ponto da história nos confronta diretamente. Quantas vezes julgamos a promessa pelas circunstâncias? Quantas vezes duvidamos do que Deus falou porque o cenário parece incompatível com o que esperávamos? O estábulo não negava o trono, apenas antecedia o processo. A humildade do nascimento não anulava a realeza do chamado, mas é preciso discernimento para não abandonar a fé no meio da simplicidade. Maria teve esse discernimento. Ela não reclamou da falta de luxo, não murmurou por não ter sido reconhecida. Ela apenas continuou sustentando a promessa, porque quem entende o valor do que carrega não se ofende com o lugar onde Deus o faz nascer. Deus frequentemente inicia os maiores planos em lugares improváveis. Ele transforma estrebarias em berçários de realeza. Ele escolhe caminhos que parecem opostos à promessa, justamente para revelar que a glória dele não depende de cenário, depende de soberania. A manjedoura foi o berço da salvação, e isso jamais diminuirá a majestade daquele nascimento. Ao contrário, só aumenta a beleza do plano, porque Deus quis começar a história da redenção de forma que ninguém pudesse se gloriar, nem Maria, nem José, nem os pastores. Tudo era graça, tudo era propósito, tudo era divinamente desconcertante. E Maria, mais uma vez, permaneceu. Ela não se deixou abalar pelo desconforto, ela não exigiu explicações, ela adorou com o que tinha. E esse é o chamado para todos nós, permanecer firmes, mesmo quando a promessa parece pequena, frágil, diferente do esperado. Porque Deus não erra no lugar onde planta seu milagre. Ele pode começar em lugares escondidos, mas jamais deixa que aquilo que é dele fique oculto para sempre. O que nasce num estábulo pode acabar num trono, se você tiver fé para não desistir no processo. Maria nos ensina que o verdadeiro valor da promessa não está no palco em que ela se apresenta, mas no Deus que a escreveu. E, se ele prometeu, o estábulo é só o começo. O tempo passou, o menino cresceu, e com 12 anos, Jesus se separa dos pais numa peregrinação a Jerusalém e permanece no templo, entre os doutores da lei. Maria e José, desesperados, voltam à cidade em busca do filho. Ao encontrá-lo, o coração de mãe fala mais alto: Filho, por que fizeste assim conosco? Mas a resposta de Jesus revela algo profundo, quase profético. Não sabíeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E ali, no templo, a mulher que carregou o Filho de Deus no ventre começa a perceber que o menino que criou com tanto zelo agora começava a manifestar o propósito que ultrapassava até mesmo a maternidade. Maria, a mãe, agora se vê diante de Jesus, o Mestre. E esse é um momento de rendição espiritual, quando até quem gerou o milagre aprende com ele. Maria não reagiu com ira, nem com orgulho ferido. Ela ouviu, guardou aquelas palavras e voltou com ele para casa. A mulher que disse sim ao anjo agora dizia sim ao processo de amadurecimento de uma promessa viva, porque o propósito de Deus não nos pertence, ele apenas passa por nós. Maria não era dona da missão de Jesus, era serva do plano divino.
E compreender isso é o que transforma nosso relacionamento com aquilo que Deus nos confiou. Filhos, ministérios, talentos, visões, tudo isso vem dele e volta para ele. E quando chega o momento em que o milagre começa a caminhar sozinho, a fé precisa abrir espaço para a humildade. Maria, mesmo sendo mãe, teve a humildade de deixar o filho ensinar. Essa cena no templo marca um ponto de virada. Até ali, Maria cuidava de Jesus como mãe. Mas ali, ela começa a entender que o menino crescido era o Verbo eterno, que seu filho era também seu Senhor, que aquele que ela alimentou com leite agora alimentaria o mundo com palavras de vida eterna. E isso exige um tipo raro de maturidade espiritual. Reconhecer que o que nasceu de você é maior que você. Maria não travou Jesus, não o segurou, não exigiu que ele continuasse menino para sempre. Ela respeitou o processo. E essa é uma lição valiosa. Saber quando é hora de soltar, de permitir que o propósito siga seu caminho, de entender que ser parte da promessa não significa controlar seus rumos, mas confiar em sua origem. Quantos de nós tentamos moldar os planos de Deus ao nosso jeito, ao nosso tempo, às nossas expectativas? Maria nos ensina a arte de confiar, mesmo quando o plano começa a crescer além da nossa compreensão. Porque o propósito verdadeiro sempre nos surpreende. Ele nos ensina enquanto se manifesta. Ele nos forma enquanto se expande. Ele nos confronta enquanto se revela. E se estivermos dispostos, aprenderemos com aquilo que nasceu em nós, mas pertence totalmente a Deus. Maria viu o filho que criou se tornar o mestre que a guiaria, e isso não a diminuiu, a engrandeceu. Porque a maior honra de um servo é ser ensinado pelo próprio Deus. No templo, Maria não apenas reencontrou Jesus, ela reencontrou o propósito. Ali ela percebeu que o plano de Deus continuaria se revelando em camadas. E que para caminhar com ele seria necessário manter o coração ensinável, humilde, entregue. O chamado de Maria não terminou no parto. Ele se renovava a cada passo, a cada surpresa, a cada confronto sagrado. O Filho a ensinava, o tempo a ensinava e o Espírito a sustentava. E assim é conosco. Se continuarmos caminhando com o coração rendido, entenderemos que às vezes Deus usará até aquilo que nasceu de nós para nos ensinar mais sobre Ele. Porque o propósito nunca para de crescer. E Maria, com sua postura silenciosa e firme, continuava aprendendo com o próprio milagre. Ela disse sim para gerar o Filho de Deus. Disse sim para ser instrumento da promessa. Disse sim quando não entendeu. Disse sim quando o plano parecia contraditório. Mas agora, aos pés de uma cruz, Maria vê seu filho, aquele mesmo que um dia segurou nos braços, que embala o céu em carne humana, que transformou água em vinho e ressuscitou mortos, sendo espancado, cuspido, humilhado e crucificado como um criminoso. E ela não grita, não corre, não exige justiça. Maria apenas permanece. Ela está de pé, junto à cruz, com os olhos fixos naquele que ela gerou e com o coração sendo atravessado por uma espada invisível. Porque nem toda obediência leva à glória imediata. Algumas passam por caminhos de dor. E Maria, a mãe obediente, agora se torna a mulher que sangra no espírito para cumprir até o fim o plano que não começou nela, mas passou por ela. Essa é a obediência que a maioria não quer. A obediência que não é recompensada com aplausos, mas com lágrimas. A que não entrega vitórias visíveis, mas silêncios profundos. A obediência que permanece mesmo quando tudo parece injusto, cruel, incompreensível. Maria poderia ter fugido, poderia ter amaldiçoado o céu, poderia ter gritado, "Por que comigo?" Mas ela não fez nada disso. Ela permaneceu, porque obediência verdadeira não é medida apenas no sim do começo. É provada no silêncio do meio e na dor do fim. E essa dor de Maria, aos pés da cruz,
é a imagem viva de uma fé que suporta o que muitos não aguentariam. Ela não entendia completamente, mas ainda assim confiava. A cruz não era o que ela esperava. O anjo havia falado sobre um trono, sobre um reinado, sobre grandeza. Mas agora ela via sangue, espinhos, vergonha pública. A promessa parecia estar morrendo diante de seus olhos. E isso nos ensina algo brutalmente real. Obedecer a Deus não nos isenta da dor, nos prepara para suportá-la. Maria não foi poupada, foi fortalecida, porque o plano de Deus, por mais glorioso que seja, não se cumpre sem cruz. E para quem gerou um milagre, também será necessário morrer em algumas áreas para vê-lo se completar. Maria teve que morrer para sua expectativa, para seu controle, para sua compreensão. E ali, diante da cruz, ela se entregava de novo, não com palavras, mas com presença. Jesus a vê. Mesmo pendurado, mesmo ofegante, mesmo à beira da morte, ele olha para sua mãe. E naquele instante de dor cósmica, ele a honra. Mulher, eis aí teu filho. E a João, ele diz, eis aí tua mãe. Mesmo no momento mais cruel da história, Maria é lembrada. Porque Deus não esquece de quem obedeceu em silêncio. Deus cuida dos que disseram sim quando ninguém mais acreditava. Deus honra aqueles que permanecem de pé, mesmo quando o mundo desaba. Maria, ali, não era apenas mãe. Era símbolo vivo da fidelidade que não recua, da obediência que sangra, mas não desiste. Do coração que aguenta a cruz, porque sabe que a promessa nunca termina no sofrimento. E aqui está a verdade mais forte de todas. A obediência que dói também gera vida. A cruz não foi o fim, foi a passagem. A morte não foi a derrota, foi a semente. E Maria, mesmo dilacerada por dentro, foi testemunha do maior ato de amor da eternidade. Porque às vezes, obedecer significa ver algo morrer para depois ver a ressurreição. E quem permanece até a cruz verá o túmulo vazio. Maria nos mostra que se você suportar a dor do agora, o céu se encarregará de revelar o sentido depois. A cruz que você não pediu pode ser a estrada para o propósito que você nem imaginava viver. Depois da cruz, depois do grito que rasgou os céus, depois da escuridão que caiu sobre a terra, Maria vê seu filho sem vida ser descido, envolto em panos e colocado num túmulo emprestado. O silêncio agora é absoluto. A dor já não grita, ela ecoa. Não há mais multidão, não há anjo falando, não há luz celestial. Só resta a pedra selando a promessa. Maria está diante do sepulcro, e para o mundo tudo parece ter acabado. Mas para quem carrega a fé verdadeira, o fim nunca é o fim, porque Deus sempre trabalha além do que os olhos humanos podem ver. E o sepulcro, por mais que pareça definitivo, é apenas o ventre de uma nova criação. Maria, com o coração despedaçado, está outra vez no papel que melhor soube ocupar, esperar em silêncio enquanto Deus trabalha no invisível. A mãe da promessa agora carrega um luto que o mundo jamais entenderia. Não é só a dor de uma perda. É o peso de ter crido em algo tão grande e ainda assim vê-lo aparentemente fracassar. O sepulcro é a escola da fé madura. Ele nos ensina que nem todo silêncio é abandono, que nem toda ausência é desistência, que nem toda dor é castigo. No sepulcro, Deus não está ausente, Ele está operando no invisível. O corpo de Jesus estava ali, mas o Espírito já havia descido às profundezas, já estava abrindo as portas do inferno, resgatando o que havia sido perdido, preparando a maior virada da história. E Maria, ainda que sem compreender os bastidores divinos, se manteve firme. Ela conhecia a natureza do Deus que a escolheu. E quem conhece o caráter de Deus consegue esperar até mesmo junto ao túmulo. Quantos de nós desistimos diante do sepulcro? Quantos enterram suas promessas antes da hora porque o silêncio de Deus parece longo demais?
Maria não recuou. Ela não abandonou a fé. Ela não renegou o plano. Ela manteve o coração no lugar. E isso nos ensina que a fidelidade não se prova nos dias de glória, mas nas manhãs sem resposta. O sepulcro testa a essência da nossa obediência. E Maria passou nesse teste sem dizer uma palavra. Porque há momentos em que o silêncio do servo é mais poderoso do que qualquer declaração pública. O mundo não precisava ouvir Maria naquele dia. Deus precisava vê-la firme, porque a postura no luto define a capacidade para receber a ressurreição. Maria viveu algo que poucos compreenderam: ver a promessa morrer sem perder a fé na promessa. Isso é fé no seu estado mais puro. E é essa fé que o céu recompensa. 3 dias se passaram. 3 dias de silêncio. 3 dias em que o mundo pensou que havia vencido. 3 dias em que os discípulos se esconderam, o céu se calou e o inferno celebrou. Mas no 3º dia, a pedra rolou. E Maria viu, com seus próprios olhos, que o Deus que prometeu é o Deus que cumpre. Que o filho que ela viu morrer era o mesmo que agora caminhava entre os vivos com glória e poder. O sepulcro não foi o fim, foi o palco de uma virada eterna. E quem permaneceu até ali teve o privilégio de ver o impossível acontecer. Maria nos ensina que obedecer até o fim é o caminho mais curto para viver o extraordinário. Ela não sabia como seria, mas sabia em quem havia confiado, e o túmulo vazio foi a assinatura de Deus confirmando cada passo de sua jornada. Hoje, se você estiver diante de um sepulcro, seja de um sonho, de uma promessa, de um tempo que parece ter acabado, lembre-se de Maria. Lembre-se de que a obediência que chega até o túmulo também verá a glória sair de dentro dele. Porque Deus é especialista em ressuscitar o que o mundo já declarou como morto. E o coração que permanece em silêncio, adorando, crendo e esperando, é o coração que ouvirá a pedra se mover. Muito além do papel de mãe biológica, Maria se torna, aos olhos do céu, a minha primeira discípula do reino. Ela foi a primeira a crer no Verbo antes que ele falasse. A primeira a carregar o Evangelho quando ainda era apenas uma promessa embrionária. A primeira a seguir Jesus antes que os pescadores largassem suas redes. A primeira a dizer sim, não apenas com os lábios, mas com a vida inteira. E por isso, quando olhamos para a trajetória de Maria com olhos espirituais, vemos muito mais do que maternidade, vemos discipulado em estado puro. Porque ela não apenas gerou o filho, ela o seguiu, ela o sustentou, ela o serviu, ela permaneceu até o fim. E por isso foi colocada por Deus como um modelo vivo de fé, fidelidade e obediência ativa. Maria estava lá quando ninguém entendia, quando todos estavam em silêncio, quando não havia multidões, nem milagres públicos. Ela estava na casa de Nazaré, na estrada para Belém, na fuga para o Egito, na busca no templo, na festa em Caná, no Calvário e no cenáculo. Ela acompanhou cada fase. Viveu cada estação, não era discípula de palco, era discípula de bastidores, e isso nos ensina que o verdadeiro seguidor de Cristo não se mede pela visibilidade, mas pela permanência. Maria atravessou os desertos da alma e as dores da carne com uma fé que não precisava de plateia. E foi isso que a colocou como figura central no início da história da Igreja, porque ela representava, com a própria vida, o que significa viver em resposta à voz de Deus. No livro de Atos, capítulo 1, vemos Maria no cenáculo, junto com os apóstolos, aguardando o cumprimento da promessa do Espírito Santo. Ela estava ali, novamente, em silêncio, mas cheia de expectativa. A mesma mulher que disse, faça-se em mim, agora aguardava junto aos outros o sopro divino que inauguraria a era da Igreja. E quando o Espírito veio, Maria também foi cheia. Isso é revelador. A mulher que carregou Jesus em seu ventre agora era templo do Espírito dele. Ela não se acomodou com o passado.
não viveu de memórias, não se limitou à sua biografia sagrada. Maria continuou crescendo, aprendendo, servindo. Porque o verdadeiro discípulo nunca estaciona. Ele permanece em movimento com o reino. Quantos de nós paramos no meio do caminho por nos apegarmos ao que já vivemos com Deus? Quantos acham que já fizeram o suficiente, que já obedeceram o bastante, que já provaram sua fé? Maria poderia ter feito isso, mas não fez. Ela estava ali com os 11 apóstolos, com os irmãos de Jesus, com os seguidores do caminho, aguardando o próximo passo de Deus. Isso mostra que sua obediência não era episódica, era contínua. Ela não apenas iniciou um processo com fé, ela o sustentou com perseverança. Maria é o retrato de uma fé que não se cansa de obedecer. E é por isso que o céu a honra não apenas como mãe, mas como discípula fiel. Na história da Igreja, Maria se tornou símbolo de muitas coisas. Mas antes de qualquer título teológico ou tradição litúrgica, ela é para nós um exemplo vivo de entrega, de confiança no invisível, de fé que permanece mesmo quando não entende, de serviço que não exige recompensa. Maria não procurou glória, ela viveu para exaltar a do seu filho. E isso é discipulado. Dar o palco a Jesus, viver para que ele cresça, caminhar até o fim, mesmo sem visibilidade, mesmo sem recompensas imediatas. A primeira discípula da fé cristã não foi aquela que soube mais, nem a que falou mais alto. Foi a que obedeceu até o último suspiro. E Deus ainda procura corações como o de Maria, prontos para dizer sim no começo e dispostos a permanecer até o fim. O sim de Maria não foi um ato isolado na história. Foi um eco divino que atravessa séculos e alcança nossos dias. Ele reverbera nos céus e nos corações, como um chamado silencioso para todos os que desejam viver um propósito maior do que si mesmos. Quando aquela jovem anônima de Nazaré disse, faça-se em mim segundo a tua palavra, ela não apenas iniciou a encarnação do Verbo, ela abriu um caminho espiritual para que milhões aprendessem a obedecer, mesmo sem compreender. O sim de Maria é mais do que um marco, é um legado, um lembrete de que a obediência precede a revelação, de que a fé não espera garantias, de que a verdadeira grandeza está em dizer sim no secreto e permanecer fiel no escuro. Esse sim, que brotou de um coração rendido, continua ensinando a cada geração que Deus ainda procura quem diga, eis-me aqui. Não para grandes feitos públicos, mas para planos eternos que começam no íntimo. O sim de Maria nos chama para a rendição total, para o abandono da lógica, para a fé que não precisa entender tudo para se entregar por completo. Esse sim é um espelho onde vemos refletida a verdade do reino, que a história de Deus é escrita com pessoas simples, que confiam mais no autor do que nas circunstâncias. E que os maiores milagres da humanidade não nascem em palácios, nascem em corações disponíveis. Nós, hoje, somos frutos desse sim. Somos alcançados por essa obediência silenciosa. Somos tocados por esse amor que começou num ventre e culminou numa cruz. Mas a jornada não terminou ali. Porque o Espírito que gerou Cristo em Maria, agora deseja gerar Cristo em nós. Não em forma física, mas em essência, em atitudes, em santidade, em missão. O sim de Maria se torna o nosso desafio. Você está disposto a obedecer antes de entender? Está pronto para dizer sim, mesmo que isso custe sua reputação, seu conforto, sua estabilidade? Está disposto a confiar mesmo que o plano não faça sentido? O eco do sim de Maria não pede fãs, pede discípulos. Não busca aplausos, busca entrega. Não exige perfeição, exige rendição. O legado de Maria não está apenas no que ela viveu, mas no que ela inspirou. A cada geração, Deus continua buscando corações que respondam como ela respondeu. E talvez você, hoje, seja essa pessoa.
Talvez Deus esteja te chamando para algo que ninguém entende. Talvez você esteja sendo conduzido por caminhos que não se explicam. Talvez o plano ainda esteja envolto em silêncio, desconforto e dúvidas. Mas se o chamado vem de Deus, então o sim ainda é a resposta mais poderosa que você pode dar. Um sim sem entender. Um sim no escuro. Um sim que abre portas, que ativa destinos, que muda o mundo ao seu redor. Porque a fé de Maria não era só dela, era para nós. O seu sim não terminou nela, continua ecoando. E cabe a cada um de nós decidir se vamos apenas admirar sua história ou se vamos participar dela. O reino de Deus ainda avança com pessoas que dizem, faça-se em mim, que se curvam, que se rendem, que confiam, que obedecem. O plano de salvação continua em movimento e Deus ainda está escrevendo novos capítulos com corações dispostos. Que o nosso sim, como o de Maria, ecoe pela eternidade como uma oferta viva, que ele ultrapasse palavras e se torne vida, que ele carregue a fé que não exige provas, a obediência que não exige palco e a esperança que não morre diante do impossível.